As fraturas do osso semilunar, conhecido como lunato, representam um desafio diagnóstico considerável. Muitas vezes, não são visíveis nas radiografias simples, exigindo exames complementares como tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Essas fraturas podem se apresentar de diversas formas, desde não desviadas até desviadas com fragmentos maiores, podendo ocorrer por avulsão, especialmente na região do polo dorsal, ou ainda como fraturas cominutivas. Quando a fratura não apresenta desvio significativo ou instabilidade, a imobilização engessada costuma ser suficiente. Entretanto, em situações em que o desvio ultrapassa 1 milímetro, ou nos casos de avulsão, a redução aberta passa a ser necessária. A fixação interna pode ser realizada de várias formas, incluindo fios de Kirchner, parafusos canulados de pequeno calibre ou ainda âncoras de sutura, dependendo da complexidade de cada caso. O grande problema do lunato, contudo, não está apenas nas fraturas visíveis, mas na sua vulnerabilidade vascular. Um trauma aparentemente banal pode comprometer a circulação sanguínea que irriga o osso, levando ao desenvolvimento de osteonecrose. Gelberman e colaboradores, em seus estudos, descreveram 3 padrões principais de aporte vascular para o lunato. Entre eles, o mais preocupante é aquele em que o osso depende de apenas um único vaso, ou de uma única superfície irrigada. Essa condição anatômica coloca o paciente em risco aumentado para a necrose e está presente em cerca de 20% dos indivíduos. É nesse ponto que surge a conhecida doença de Kienbock. A doença de Kienbock é uma afecção dolorosa do punho, cuja causa exata permanece desconhecida. Com o tempo, as radiografias acabam revelando os sinais inequívocos de osteonecrose do lunato. Acomete principalmente indivíduos jovens na faixa entre 15 e 40 anos e tem maior prevalência no punho dominante de homens que realizam trabalhos manuais repetitivos e de força. Esse padrão sugere uma associação entre predisposição anatômica, sobrecarga mecânica e microtraumas repetidos, culminando na falência da circulação do osso e na sua necrose progressiva. Do ponto de vista clínico, os sintomas podem anteceder os achados radiográficos por até 18 meses. Isso significa que o paciente pode sentir dor intensa e incapacitante, mesmo quando os exames iniciais ainda não mostram alterações. À medida que a doença progride, o quadro se torna devastador. Fragmentação do lunato, colapso estrutural, encurtamento do carpo e, por consequência, alterações artríticas secundárias que comprometem toda a fileira proximal do carpo. A dor passa a ser persistente, limitando movimentos e comprometendo de forma significativa a função da mão e do punho. Nessa fase, a ressonância magnética é essencial, pois permite a detecção precoce de alterações avasculares antes que as radiografias revelem a destruição óssea. A correlação entre o exame clínico, os achados de imagem simples e a ressonância magnética é fundamental não apenas para o diagnóstico, mas também para diferenciar a doença de Kienbock de outras condições, como o impacto ulnar, em que há sobrecarga entre a ulna e o carpo. Para fins terapêuticos, o estadiamento da doença é indispensável. A classificação mais utilizada é a de Lichtman e colaboradores, que combina critérios radiográficos e de ressonância magnética para definir a gravidade da osteonecrose. Essa classificação orienta de maneira direta a escolha do tratamento, seja ele conservador nas fases iniciais ou cirúrgico nos estágios avançados. Mais recentemente, outras propostas de estadiamento, como a de Bain e Beggs, têm sido estudadas, mas a de Lichtman permanece como a referência clínica mais aceita em todo o mundo. Em resumo, a doença de Kienbock é um exemplo emblemático de como fatores anatômicos, mecânicos e vasculares se combinam para gerar uma condição progressiva e incapacitante do punho. Do ponto de vista prático, exige alto grau de suspeição clínica, diagnóstico precoce com métodos avançados de imagem e uma abordagem terapêutica individualizada,
que varia desde imobilizações e mudanças de carga até procedimentos cirúrgicos complexos, destinados a restaurar a função e retardar a evolução para artrose carpal difusa. O lunato, este pequeno osso do carpo, não é apenas vítima do acaso mecânico. A sua irrigação sanguínea, como já vimos, é frágil e variável. 3 padrões de vasos podem penetrar no osso, mas quando há apenas um único vaso nutrindo sua estrutura, ou quando somente uma superfície recebe aporte sanguíneo, o risco de necrose se torna real, quase inevitável. Essa condição anatômica, presente em aproximadamente 20% da população, transforma o lunato em uma bomba-relógio silenciosa, predisposta ao colapso. O curso natural da doença de Kienbock é traiçoeiro e imprevisível. Nos estágios iniciais, quando ainda não há esclerose, fragmentação ou colapso, evidente, pode-se tentar um manejo conservador. Isso envolve semanas de imobilização do punho em gesso, acompanhadas de exames radiográficos repetidos em busca de fraturas ocultas ou alterações avasculares que só se tornam evidentes com o tempo. Mas essa estratégia, embora lógica, é difícil de ser aceita pelo paciente. Afinal, 4 meses ou mais de imobilização significam incerteza, dependência e limitação, tudo em troca de um desfecho incerto. A medicina, aqui, exige paciência quase cruel. Dentro desse universo complexo, surge ainda uma variável anatômica curiosa e relevante, o chamado Una-minus variant. Em 1970, Hultin observou que 78% dos pacientes com doença de Kienbock apresentavam uma una mais curta do que o raio na articulação distal. Em contrapartida, isso era visto em apenas 23% dos punhos normais. A hipótese era sedutora. Talvez o encurtamento da una aumentasse a carga sobre o lunato, favorecendo a necrose. Entretanto, outros estudos demonstraram que a relação não é tão linear quanto parecia. Existem muitos punhos normais com variação ulnar negativa e ainda assim não desenvolvem a doença. Em resumo, a una-minus pode ser um fator de risco, mas não é a sentença definitiva. É apenas mais uma peça do quebra-cabeça que se mistura à genética, anatomia vascular e sobrecarga mecânica. Nos estágios mais avançados, o cenário clínico se torna devastador. O colapso do lunato, especialmente na sua porção dorsal, pode levar ao extravasamento do polo anterior em direção volar. As radiografias revelam então sinais claros de colapso carpal. A razão entre a altura do carpo e o comprimento do terceiro metacarpo, normalmente em torno de 0,54, cai de maneira significativa. Essa simples medida já denuncia a falência da arquitetura carpal. É o punho, antes harmônico, que começa a se desmoronar sobre si mesmo. Frente a esse quadro, diversas estratégias cirúrgicas foram desenvolvidas. Uma das mais conhecidas são os chamados procedimentos de nivelamento articular. Eles buscam redistribuir as forças do punho, aliviando a pressão sobre o lunato. Entre eles, destacam-se o encurtamento do rádio, o encurtamento do capitato e a osteotomia em cunha do rádio distal. Todas essas técnicas compartilham um objetivo comum: reduzir a carga exercida sobre o osso doente. Algumas séries retrospectivas mostraram bons resultados funcionais, melhora da dor e da força de preensão em pacientes nos estágios iniciais e intermediários. Mas em estágios mais avançados, especialmente após o colapso estrutural, essas mesmas técnicas já não oferecem benefícios significativos, sendo incapazes de evitar a progressão da artrose carpal difusa. Outras opções cirúrgicas envolvem a revascularização do lunato. São utilizados enxertos ósseos vascularizados, que atuam como pontes de sangue, tentando devolver vida a um osso necrosado. Esses procedimentos exigem fixação complementar, seja com fios ou com fixadores externos, para proteger o lunato durante a integração do enxerto. Resultados promissores foram descritos, mas não deixam de ser cirurgias complexas, de execução delicada e recuperação prolongada. Nos casos refratários, quando a necrose é irreversível e as alterações artríticas se espalham por todo o punho,
entra em cena a cirurgia de resgate. A excisão do lunato pode aliviar os sintomas temporariamente, mas traz consigo instabilidade. Para contornar isso, próteses do lunato já foram propostas, assim como fusões intercarpais parciais, tentando preservar o movimento e evitar o colapso do carpo proximal. Contudo, quando a destruição articular é difusa, estágio 4, segundo Lichterman, a solução definitiva costuma ser mais drástica: a ressecção da fileira proximal do carpo ou ainda a artrodese total do punho, procedimentos que sacrificam movimento em troca de estabilidade e controle da dor. A doença de Kienbock, portanto, é mais do que um simples diagnóstico. É um lembrete constante de como a anatomia, a mecânica e o tempo conspiram contra a resistência de um pequeno osso cuja falência compromete a função de toda a mão. O médico que trata dessa afecção não lida apenas com ossos e articulações, mas com a vida cotidiana do paciente, com sua capacidade de trabalhar, de segurar ferramentas, de viver dignamente. É um exemplo clássico de como a ortopedia transcende o osso em si, alcançando a essência da função humana. Ao longo da história da ortopedia, diversas tentativas foram feitas para aliviar o peso que recai sobre o pequeno lunato. Uma das primeiras estratégias, descrita ainda na metade do século passado, foram os chamados procedimentos de nivelamento articular. Persson, em 1945, relatou uma série de pacientes em que alongou a una, buscando redistribuir a carga do punho. Axelsson e Moberg observaram esses casos ao longo de 20 anos, e a maioria dos pacientes conseguiu continuar trabalhando em atividades manuais pesadas após a cirurgia. Havia dor, havia limitação, mas o processo da doença parecia ter sido freado. Décadas mais tarde, Armstead relatou 20 casos operados com alongamento da una, e 18 deles apresentaram melhora da dor. A lição era clara: manipular o comprimento relativo dos ossos do antebraço podia sim mudar o destino do lunato necrosado. No entanto, o alongamento da una não estava livre de complicações. Pseudartroses e necessidade de reoperações não eram incomuns. Por isso, muitos cirurgiões passaram a preferir o encurtamento do rádio. Esse procedimento consistia em realizar uma osteotomia transversal alguns centímetros acima da superfície articular distal, retirando em média 2 milímetros de osso e fixando o segmento com uma placa de compressão. Uma solução aparentemente simples, mas com uma lógica poderosa: aliviar a pressão sobre o lunato, redistribuindo as cargas para o rádio e a una. Com o tempo, outras técnicas surgiram, como o encurtamento do capitato. Almquist descreveu essa cirurgia e relatou índices de revascularização do lunato impressionantes, chegando a mais de 80%. A ideia era engenhosa. Ao encurtar o capitato, e em alguns casos fundi-lo ao amato, reduzia-se a força compressiva que ele exercia sobre o lunato. Pacientes em estágios iniciais da doença, especialmente aqueles com punho em variação unar neutra, foram os que mais se beneficiaram. Estudos posteriores mostraram melhora da dor, da força e da mobilidade, mas também revelaram uma dura realidade. Em estágios avançados, quando o lunato já está fragmentado e colapsado, nenhuma dessas técnicas consegue impedir a progressão para a artrose carpal difusa. É aqui que entra a importância das classificações. Entre todas, a mais consagrada é a de Lichterman, que organiza a doença em 4 estágios. No estágio 1, não há alterações radiográficas, apenas sinais sutis na ressonância magnética. No estágio 2, já se observa esclerose do lunato, mas ainda sem colapso. O estágio 3A traz a fragmentação e o encurtamento do osso, mas o carpo preservando o alinhamento. Já no estágio 3B, ocorre o colapso associado à fixação do escafoide, alterando a mecânica carpal. E, finalmente, no estágio 4, toda a fileira proximal do carpo e as articulações vizinhas se encontram degeneradas, estabelecendo a artrose global do punho. Essa classificação não é apenas acadêmica, ela guia a conduta. Nos estágios iniciais, imobilização, anti-inflamatórios e procedimentos de nivelamento podem ser tentados.
À medida que a doença avança, tornam-se necessárias osteotomias, procedimentos de revascularização e até cirurgias de salvamento, como a ressecção da fileira proximal ou a artrodese do punho. Mais recentemente, Ben e Beggs propuseram uma nova forma de encarar a doença, baseada na análise funcional das superfícies articulares do lunato. Em vez de pensar apenas na imagem radiográfica, eles classificaram a doença de acordo com quantas superfícies ainda estavam funcionais. Assim, quando todas as superfícies permanecem preservadas, a doença é considerada grau 0. Se apenas uma superfície perde a função, temos o grau 1. A perda progressiva de 2, 3 ou todas as superfícies articulares leva a graus cada vez mais altos, até o grau 4, em que nenhuma superfície do lunato mantém função. Essa visão traz uma abordagem mais dinâmica, permitindo ao cirurgião escolher o procedimento de forma personalizada, de acordo com a quantidade de articulações ainda preservadas. Diante dessa variedade de classificações, cirurgias e resultados, uma verdade se impõe. Não existe solução única para a doença de Kienbeck. Cada caso é um caso. O que funciona para um jovem trabalhador braçal em estágio inicial pode ser inútil para um paciente de meia-idade em estágio avançado. O tratamento exige equilíbrio entre ciência e arte, entre técnica cirúrgica e julgamento clínico. É preciso pesar riscos, benefícios e, sobretudo, a expectativa de vida e função de cada paciente. No fundo, o que a doença de Kienbeck nos ensina é que a ortopedia não é apenas cortar, serrar e fixar ossos. É compreender a fisiologia oculta por trás da dor, interpretar sinais precoces e oferecer ao paciente o melhor caminho possível em meio às limitações que a própria biologia impõe. A cada estágio, a cada tentativa de preservar ou substituir o lunato, estamos diante de um lembrete que mesmo o menor dos ossos, quando falha, pode transformar a vida em um fardo, e é papel do cirurgião, com seu conhecimento e suas mãos, tentar aliviar esse peso. À medida que a doença progride e o lunato entra em colapso, os cirurgiões passam a recorrer a estratégias cada vez mais ousadas, tentando preservar a função e adiar a falência articular completa. Entre elas, surgem as osteotomias do rádio distal. A lógica é simples: modificar o eixo do punho para redistribuir forças, aliviando a carga sobre o lunato necrosado. A osteotomia em cunha fechada do rádio, por exemplo, reduz a inclinação rádio-ulnar e, com isso, transfere parte da pressão para outras articulações do carpo. Estudos biomecânicos mostram que a força na articulação luno-captata pode cair até 20%, enquanto forças na rádio-ulunar e ulno-lunar também se reduzem. Contudo, nem todos concordam com sua eficácia. Alguns trabalhos sugerem que esse realinhamento pode até aumentar tensões em áreas adjacentes. Ainda assim, para pacientes em estágios 2 e 3 da classificação de Lichtman, com punhos neutros, essa técnica se mantém como opção válida. Outra proposta é a descompressão central do rádio e da ulna, introduzida no início dos anos 2000. Trata-se de uma curetagem metafisária feita por uma pequena janela cortical, sem violar diretamente a articulação. A ideia surgiu após a observação de casos em que fraturas distais não desviadas evoluíram com melhora espontânea da doença de Kienbock, possivelmente pelo estímulo vascular local. Estudos biomecânicos indicam que essa técnica não altera significativamente a carga sobre o lunato, mas pode aumentar a vascularização da região, promovendo o alívio dos sintomas. É um procedimento menos invasivo, que não exige fixação interna e preserva o punho, mas com resultados ainda inconsistentes no longo prazo. Para casos em que se busca não apenas redistribuir forças, mas devolver vida ao osso necrosado, surgem as técnicas de revascularização. Diversos enxertos ósseos vascularizados já foram descritos, desde pedículos baseados no quadrado pronador até enxertos do segundo metacarpo, do pisiforme ou de ramos arteriais do quarto e quinto compartimento extensor.
Essas técnicas mostraram taxas de revascularização do lunato variando entre 60% e 95%. Além da restauração radiográfica parcial, há melhora clínica em até 90% dos pacientes, com alívio da dor e ganho funcional. Contudo, os resultados a longo prazo são variáveis. Muitas vezes, a melhora inicial dá lugar à deterioração progressiva com o passar dos anos, refletindo a complexidade da biologia óssea em um ambiente já comprometido. Quando a revascularização não é suficiente, outra alternativa explorada foi a substituição protética do lunato. Durante anos, blocos de silicone moldados em formato de lunato foram implantados para ocupar o espaço vazio após a excisão do osso necrosado. No início, os resultados pareciam promissores, com preservação da função e alívio da dor, mas com o tempo surgiram complicações graves. Sinovite induzida pelo silicone, cistos de corpo estranho e falha estrutural da prótese. Essas limitações levaram muitos cirurgiões a abandonar a técnica, substituindo-a por fusões intercarpais parciais, como a fusão escafo-capitate ou o amato-triquepral, que ofereciam maior estabilidade e menor risco de complicações. Ainda assim, a excisão simples do lunato, sem prótese, mostrou resultados surpreendentes em alguns estudos de longo prazo. Pacientes acompanhados por mais de uma década relataram alívio da dor persistente, mesmo com algum grau de migração carpal e degeneração. Curiosamente, apesar da reconfiguração anatômica, parte da função foi mantida, e muitos indivíduos conseguiram preservar movimento útil. Porém, essa conduta não é recomendada para trabalhadores manuais pesados, já que a instabilidade resultante pode comprometer a resistência do punho em esforços repetitivos. Mais recentemente, novas técnicas têm surgido, como o enxerto osteocondral do côndilo medial do fêmur, aplicado ao lunato, como tentativa de restaurar não apenas a estrutura óssea, mas também a superfície articular. Resultados iniciais, em pacientes com doença em estágios 2 e 3, mostraram melhora clínica significativa em curto prazo. Contudo, ainda são necessários estudos de segmento prolongado para confirmar se esses benefícios se sustentam ao longo do tempo. O fato é que, independente da técnica, a doença de Kienbock continua sendo um desafio terapêutico. O arsenal de opções cirúrgicas é vasto. Osteotomias, descompressões, revascularizações, próteses, excisões, fusões e até ressecções da fileira proximal. Mas nenhuma solução é definitiva. Nenhuma técnica é universal. Cada caso precisa ser analisado na sua singularidade, levando em conta a idade, estágio radiográfico do paciente, perfil funcional e, sobretudo, expectativas de vida e trabalho. No fim, o que se busca é um equilíbrio delicado entre movimento, estabilidade e alívio da dor. O lunato, um pequeno osso do carpo, se torna símbolo de uma luta maior, a tentativa da medicina de preservar função diante da inevitável marcha da degeneração. E nessa batalha, o papel do cirurgião é escolher, entre tantas armas, aquela que dará ao paciente a melhor chance de seguir usando a sua mão, não apenas como ferramenta de trabalho, mas como instrumento essencial da vida.